vou falar pra vocês agora 6 dicas de coisas que vocês precisam observar e procurar quando vocês estiverem para fazer o encaminhamento do paciente de vocês para o treinamento de habilidades. Oi pessoal, eu sou a Anne Bogo e eu quero compartilhar com vocês alguns conteúdos sobre a terapia comportamental dialética, a DBT. Nem todo mundo tem a bênção de ter uma equipe completa de DBT, onde trabalha, em que você tem ali todos os modos de terapia sendo oferecido. Então, às vezes, você, como terapeuta individual, vai precisar encaminhar o seu paciente para um outro programa, né? Para um programa também de treinamento de habilidades em DBT, mas que esteja sendo conduzido por uma outra equipe. E aí, né? Como que você vai escolher ou precisa escolher? É tudo igual? O que acontece, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, a maior parte dos grupos está acontecendo de forma online. Isso é maravilhoso, porque a gente tem uma gama aí de horários disponíveis e de datas. Então, essa é uma coisa que todo participante vai levar em consideração. A disponibilidade dele para estar participando de um treinamento. Então, hoje é muito mais fácil você encontrar equipes que estão oferecendo grupos que acontecem num horário que o seu paciente possa participar. E aí, com essa difusão também da DBT e dos treinamentos de habilidades, a gente precisa ficar atento para que a gente realmente esteja encaminhando o nosso paciente para um programa de treinamento de habilidades em DBT, né? Em alguns momentos, algumas equipes, alguns grupos fazem algumas adaptações, algumas modificações. E aí é importante você entender o que precisa acontecer para um treinamento de habilidades padrão acontecer, para você entender o tipo de programa que você está inserindo o seu paciente. Então, vamos lá. Vou falar para vocês agora 6 dicas de coisas que vocês precisam observar e procurar quando vocês estiverem para fazer o encaminhamento do paciente de vocês para o treinamento de habilidades. A primeira coisa veja se você consegue acessar os treinadores, né? É super importante ter um canal de comunicação. Os treinadores e o terapeuta individual, é comum que eles troquem algumas informações durante o trajeto, até porque o treinamento de habilidades ele é um complemento da terapia individual. Então, para ser complemento, ele precisa estar andando junto. O terapeuta individual ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber se o paciente dele está faltando nos encontros, se o paciente dele está chegando atrasado, se o paciente dele está tendo algum tipo ali de comportamento que está interferindo no grupo, ou até que está interferindo na terapia, no processo, né, de terapia, e que ele, como terapeuta individual, estaria aí responsável por manejar esse comportamento, lidar com essas dificuldades, né? Então, por isso é fundamental que você consiga ter acesso aos treinadores, né? Pergunte para essa equipe como que eles trabalham, se eles costumam dar algum tipo de feedback, ou pelo menos comunicar a você de qual módulo que está sendo trabalhado, se houve faltas ou não, algo nesse sentido, tá? Isso é super importante para a gente conseguir trabalhar junto, né? A segunda dica é procure treinadores que sejam capacitados. E aí uma curiosidade é que, tecnicamente, quando a gente vai olhar nas diretrizes e nas recomendações do manual do treinamento de habilidades em DBT, não precisa ser um psicólogo e também não precisa ser alguém com um treinamento oficial em DBT para conduzir um treinamento de habilidades em DBT. Nossa, acho que isso vai ser meio polêmico. E o que precisa para conduzir um treinamento de habilidades em DBT? A pessoa ela precisa ser treinada nas habilidades. Então, quando você estiver procurando um treinamento para o seu paciente, tente se informar se aquela equipe, se aqueles treinadores, eles têm experiência na condução de grupos ou até na participação de grupos, né? É comum, principalmente fora do Brasil, que pessoas que já participaram algumas vezes do treinamento e que adquiriram uma certa maestria no uso das habilidades, entrem em alguns ciclos como líderes ou co-líderes, ou como pessoas que estão ali dando o suporte para o treinamento, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente observar também, ok? Que daí também ter feito um treinamento, uma formação em DBT não garante que essa pessoa conheça as habilidades, né? Então, conhecer as habilidades para conduzir o treinamento e ter ali um mínimo de manejo, de crise e tal, é o mais importante, tá? Terceiro ponto
se informe se esses treinadores participam de alguma equipe em DBT. Nossa, Anne, mas isso é muito específico, né? Sim, é específico. Por quê? Porque a equipe de consultoria em DBT é uma parte fundamental do tratamento. Se alguém, né, a ponto de que, se alguém diz que faz DBT e não participa de uma equipe de consultoria, essa pessoa não faz DBT. Né? Então, porque a equipe de consultoria é uma equipe de terapeutas que se reúne, geralmente uma vez por semana, para garantir a motivação desse terapeuta em continuar o tratamento, mas também para garantir que esse terapeuta ele se mantenha fiel àquilo que é DBT. Então, para garantir que ele esteja entregando realmente DBT para aquele paciente. Né? Ele vai entregar o treinamento em terapia comportamental dialética. Não vai ser uma terapia em grupo, não vai ser um outro tipo de formato. Né? Afinal de contas, você está encaminhando o seu paciente, ele vai investir tempo, ele vai investir dinheiro, você quer que funcione. Né? Então, é importante que seja uma equipe, que sejam treinadores que se mantenham fiéis ao modelo. E a gente falando de modelo, né, vem para nossa quarta dica. Conheça o programa que está sendo oferecido. Mas como assim, Anne? Não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Quando a gente pega o manual lá do treinamento de habilidades, você vai ver que existem alguns modelos que foram testados e que têm uma validade de eficácia. E aí esses modelos eles vão variar na quantidade de tempo de duração, que vão ali de dias, 3, 4 dias, se eu não me engano, até 24 semanas. E eles vão variar também nas habilidades que são ensinadas. Né? Então, os treinamentos menores focam em algumas habilidades, em detrimento de outras, enfim. E aí é importante você saber para qual programa você está encaminhando o seu paciente. Né? Eu já encaminhei pacientes. Eu havia entendido no início que era um programa do padrão, né, que é o programa de 24 semanas, e depois eu descobri que o treinamento terminou antes. E aí algumas das habilidades que eu esperava que minha paciente aprendesse, ela não aprendeu, e até algumas habilidades que no treinamento padrão, no formato padrão, são revistas, porque são muito importantes, elas foram vistas apenas uma vez. Né? Então, é importante para você poder organizar o seu trabalho, tá? Então, e você saber aquilo que o seu paciente vai aprender. Ou não, né? E vocês conseguirem avaliar a efetividade e a utilidade desse tratamento, desse programa que você está oferecendo para ele, ok? Bom, isso leva a gente para a nossa quinta dica, que é: saiba quantos participantes vão compor o grupo. Mas como assim, né? A recomendação que a gente tem é que um grupo de treinamento de habilidades, ele seja composto por 6 a 8 participantes, 10 no máximo, mais 2 treinadores. Né? Por que isso? A gente precisa garantir que tenha tempo de relógio mesmo suficiente para que todos os participantes, por exemplo, falem da sua tarefa individual e possam praticar a habilidade durante o tempo do encontro. Tá? No treinamento de habilidades, ele não pode ser só uma aula, né? Não pode ser só um momento em que o participante está ali, escuta a explicação das habilidades e acabou, né? É importante que ele pratique essas habilidades durante o próprio encontro. Então, se eu tenho um número maior do que isso de participantes, já fica quase que inviável eu garantir que isso aconteça. Porque os treinadores, eles precisam dar feedback, eles precisam ver esses participantes agindo, né, praticando as habilidades, dar feedbacks, né, enfim. Uma outra coisa daí que a gente tem, até com o online, né, é que daí a gente consiga ver todo mundo, né? Se eu tô num grupo grande, que seja presencial ou online, e aí, né, ou fica foto fora da minha câmera, da minha tela, ou ficam pessoas ali uma na frente da outra, eu não consigo ter acesso, né, a essas pessoas. Então, eu preciso ter uma quantidade de participantes que eu consiga ver, que eu consiga garantir que eles tenham tempo para falar sobre a sua experiência das habilidades e praticar essas habilidades, tá? E agora nós chegamos na nossa sexta dica, o sexto ponto, que é importante você observar para você fazer o encaminhamento do seu paciente para um treinamento de habilidades, tá? E esse sexto ponto é: se o grupo for online, pergunte se existe a exigência da câmera aberta. Como assim, Anne? Meu paciente morre de medo de abrir a câmera, tem pavor, né, de expor a imagem.
E isso é muito difícil, né? Tem muitas pessoas que têm bastante dificuldade de fazer isso. E aí eu quero explicar pra vocês o porquê que ter a câmera aberta nos treinamentos online é fundamental. Acho que a ponto de eu afirmar pra vocês que se a câmera não estiver aberta não é treinamento de habilidades, tá? Por quê? Eu preciso saber se esse paciente tá ali, né? Eu, como treinadora de habilidades, eu preciso saber se essa pessoa está ali do outro lado, se ela está me ouvindo, se ela está entendendo, se ela está acompanhando o meu raciocínio, se ela está aprendendo. Então, eu só consigo fazer isso se eu conseguir olhar o rostinho dela, né? A diretriz que a gente tem, a indicação que a gente tem, é de que a gente consiga ver o rosto e uma parte do corpo da pessoa, até pra gente observar essa questão de postura e tudo mais, né? Uma outra questão que é super importante e tem a ver com isso, do porquê a câmera precisa ficar aberta, é porque eu preciso saber se essa pessoa está bem, né? Além de saber se ela está ali, se ela está prestando atenção, eu preciso saber se ela está bem. Alguns conteúdos do treinamento podem ser gatilhos, podem ser eventos desencadeantes para crises. E até por isso que a gente tem 2 treinadores, né? Porque um deles vai ficar responsável por ajudar esse participante a estar presente, a manejar essas situações mais desafiadoras, a regular suas emoções para conseguir aprender. Se eu tenho a câmera fechada, eu não sei se essa pessoa está em crise, está em pranto, está chorando, né? Às vezes está até se engajando no seu comportamento problema durante o treinamento e eu não sei, né? Então é essencial que, se for num treinamento online, eu consiga ver o rostinho dessa pessoa, desse participante, para que seja realmente um treinamento, para que ele possa participar e aprender e praticar as habilidades, ok? Então essas foram as 6 dicas que eu separei para trazer para vocês sobre itens que podem ajudar você na hora de escolher um treinamento de habilidades para o seu paciente. E você acha que existem mais coisas, né? Você como terapeuta, você acrescentaria mais coisas nessa lista? Conta aqui pra mim nos comentários, se ficou dúvidas também, escreve aqui pra gente. E se você quer saber mais sobre a terapia comportamental dialética, curte esse vídeo, se inscreve no canal e me acompanha pra receber mais conteúdos como esse. Um grande beijo, até mais!